frasezinhas aqui para trabalharmos o conhecimento de morfossintaxe. Então, dando continuidade, no último bloco nós falamos sobre o emprego do substantivo e o emprego do adjetivo. Agora vamos falar aqui do emprego do artigo. Exatamente. Vamos colocar aqui a nossa definição, tá? O que faz o nosso artigo? Ah, beleza. Ó, o coleguinha, o aluno que comentou sobre a questão da correção da prova da PF, né, em cima da última prova da PF. Depois que nós tivermos trabalhado toda a base da teoria, todo o conhecimento gramatical, aí realmente será interessante nós corrigirmos toda a prova, né, falando sobre aquilo que foi trabalhado, até porque a prova também trabalha a parte de interpretação de texto, né, e a compreensão textual, matéria que nós precisamos também aqui analisar para intercalarmos com o conhecimento gramatical. Então, ao final das nossas aulas de língua portuguesa, nós trabalharemos, então, a questão da prova da PF. Uma boa sugestão e está acatada. Com certeza, nós vamos trabalhar isso aí, tá bom? Só peço aí que fiquemos em stand-by com essa correção até passarmos por todo o conteúdo. Beleza, querido? Vamos lá. Continuando, então. Então, o artigo é a classe gramatical responsável por definir que particulariza ou indefinir, generaliza o substantivo. Beleza? Então, o que o artigo fará será definir, ou seja, particularizar, ou indefinir, generalizar, indefinir o substantivo. Beleza? Então, percebamos aqui o seguinte. Vamos colocar um esqueminha aqui, tá? Quando o artigo ele define o substantivo. Definido. Quais são os artigos definidos? Vamos colocar aqui o a, os e o as. Beleza? E nós temos também o artigo indefinido. O artigo indefinido. Quais são eles? Nós temos o uma, uns, umas. Beleza? Então, olhem só. Vamos exemplificar. Levi é o juiz. Então, percebam, Levi é o juiz. Eu tenho aqui o artigo o, referindo-se a juiz, que é o quê? Substantivo. Percebam a diferença aqui. Olhem. Levi é um juiz. Usei também artigo, se referindo a quem? Ao substantivo juiz. Dentro destas duas sentenças, você já percebe
notoriamente a diferença semântica quando eu emprego o artigo definido e quando eu emprego o artigo indefinido. O artigo indefinido, correto? Então, olha só, preste atenção aqui. Quando eu digo Levi é o juiz, ele não é um juiz qualquer. Ele é um juiz diferenciado. Tá? Agora, por que ele é diferenciado? Aí eu vou valorar o substantivo para justificar o emprego do artigo que? Definido. Agora, a classe gramatical que vai valorar, dar valor ao substantivo, é propriedade de quem? Do adjetivo. Então eu digo assim, Levi é o amigo. Então ele é um amigo diferenciado. Por que ele é o amigo? Justo, bondoso, fiel. Então são valores atribuídos ao substantivo que justificam eu ter colocado o artigo que? Definido. Então ele é um juiz diferenciado. Vamos colocar aqui, ó. Vejam. É um juiz diferenciado. Correto? Agora, quando eu digo que Levi é um juiz, ele é um juiz entre outros juízes. Tá certo? Ele é só mais um juiz entre outros. Então a gente caracteriza na condição que? Geral. Ele está no mesmo parâmetro, no mesmo patamar dos outros juízes. Não há nada de especial nele. Correto? Diferentemente, lembrando, quando eu coloco que ele é o juiz, caberia aqui eu colocar 2 pontos para que eu pudesse valorá-lo. Tá certo? Poderia caber aqui na minha sentença, já que eu estou dizendo que ele não é qualquer juiz. Ele está em um patamar diferente. Correto? Porque muitas vezes o aluno ele não entende que ao colocar artigo definido ou indefinido, ele está mudando totalmente a sentença, totalmente o discurso. A minha grande preocupação aqui, principalmente no emprego das classes gramaticais, é o que você fará na hora da sua prova de redação. Tá certo? A sua prova de redação, ela precisa ter uma linguagem coerente à sua ideia. Porque você acha que está dizendo uma coisa e quem lê, em decorrência do seu mau emprego das classes gramaticais, entende outra coisa totalmente diferente. Correto? Então a gente precisa adquirir essa proficiência no emprego das classes gramaticais. E para isso, você precisa entender para que serve cada uma delas. Beleza, amados? Entendido isso? Tranquilo? E lembrando que a ausência do artigo, ele pode caracterizar a condição geral, tá? Ao substantivo, beleza? Vou mostrar isso aqui a vocês. Vamos colocar essa anotação que é importantíssima, tá? Vamos colocar aqui, ó, importante. Então vejam aqui, pois a violência a mulheres, percebam aqui, o não uso do artigo poderá caracterizar a condição genérica ao substantivo. Então você percebe que aqui, mulheres, eu tenho um substantivo feminino plural. Um substantivo feminino plural. E o elemento que eu tenho aqui, ele é singular, tá? Ele é singular. O que demonstra, o que nos prova que isso aqui é o quê? É uma preposição solicitada pelo substantivo violência. A violência a quem? A mulheres. Vou te provar. Vou colocar aqui uma palavra masculina plural. E a preposição, como é invariável, não mudará. A violência a jovens. Os jovens. Tá certo? Ah, beleza, mas podem ser as jovens e os jovens. Então vamos lá.
pois a violência a homens. A violência a homens. Vejam que homens é discutivelmente masculino plural, tá certo? Então, o que prova que isso aqui é o quê? É uma preposição. Percebam que não existe aqui o artigo, fazendo com que mulheres fiquem na condição o quê? Geral. Está generalizado. Então, é qualquer mulher. Pode ser mulher mineira, goiana, tocantinense, paulistana, tá certo? Podem ser mulheres casadas, mulheres solteiras, mulheres com mais de 30 anos, com menos de 20 anos, não importa. É qualquer mulher, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, qualquer mulher. Qualquer mulher. Condição o quê? Genérica, ausência do artigo. Vamos colocar aqui. Ausência do artigo. Beleza? A ausência do artigo está lá caracterizando essa situação aqui para nós. Beleza? Entendido isso, tá? Então, fechamos a condição do artigo. Agora vamos trabalhar a condição do numeral. A condição do numeral. Bom, quando eu falo em numeral, remete no mesmo momento à ideia de quê? De quantidade. A palavra que representa a ideia de numeral é a palavra quantidade, tá? É exatamente isso que fará um numeral. Ele vai quantificar o quê? Aquilo que é substancial ou aquilo que é substância. E substancial e substância são o quê? Substantivos. Então, o numeral é um elemento responsável por quantificar quem? O substantivo. Então, percebam aqui. É a classe gramatical responsável por quantificar o substantivo, beleza? Não importa se o numeral ele é ordinal, cardinal, multiplicativo ou fracionário, todos eles vão quantificar o substantivo. Aí, como um aluno me perguntou, até mesmo o ordinal, Prado, que estabelece a ideia de ordem, com certeza. Se eu preciso estabelecer uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é porque parte-se da presença de uma determinada quantidade, correto? Se há uma representação de quantidade, então é necessário, em determinados casos, ordená-la. Então, isso já estabelece também a condição de quantidade. Então, vejamos aqui em um esqueminha, ó. O nosso numeral, o que ele fará? As suas 4 propriedades são cardinal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ordinal, ordem, fracionário, fração e multiplicativo. Todos eles estabelecem obrigatoriamente a condição de quantidade. A condição de quantidade. Esta quantidade
esta quantidade aqui, ela será atribuída a quem? Ao substantivo. Será atribuída ao substantivo. Tanto para as ideias, tanto para a ideia de substância, quanto para a ideia de substancial. Para concreto e para abstrato. Substância, concreto e substancial, abstrato, tá? Por exemplo, mas se é abstrato, quantificar aquilo que é abstrato? Sim. Sentimento não é um substantivo abstrato? Amor, raiva, ódio. Fala, ó, tenho 2 amores em minha vida, tenho 2 amores. Um amor, 2 amores, tá? A palavra que indica a ideia de ação não é um substantivo abstrato, ó, 2 invasões a domicílio. Invasões, 2 invasões. Invasão é o quê? Substantivo abstrato, tá certo? Beleza? 2 pobrezas possui o ser humano. 2 pobreza. Pobreza é um substantivo abstrato. Então eu posso quantificar aquilo que é substancial e aquilo que também é o que? Substância. Concreto e também o que? Abstrato. Beleza, galerinha? Tá? Então é uma noção aqui daquilo que é o nosso numeral. E agora vamos discutir aí a classe gramatical mais cobrada pelo CESP, que é o pronome, tá certo? E aí nós já temos que discutir o seguinte, nós temos a ideia que nos foi dada desde a época de moleque. Quem talvez nunca tenha escutado, como eu escutei, o conceito de pronome? Pronome é aquilo que substitui um nome, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vamos por partes. Vou colocar aqui em primeiro lugar pronome. Antes de falarmos o conceito de pronome, eu já colocarei aqui para vocês o seguinte, como observação. O que é nome na língua portuguesa? Nome na língua portuguesa é substantivo, adjetivo e advérbio, tá? Você já viu pronome no lugar de adjetivo? Já viu pronome no lugar do advérbio? Mas eles disseram que pronome é aquilo que substitui um nome. Está errado. Nós falamos em pronome, nós vamos pensar em substantivo. Substantivo. A única classe gramatical que pode substituir o substantivo na língua portuguesa é o pronome. E outra coisa, ele também não acompanha o substantivo, não, o pronome? Quando eu digo assim, o meu pincel, a minha cidade, aquela mulher, veja o pronome aquela mulher. Ora, então vejam que essa ideia de que pronome substitui um nome é uma ideia equivocada e limitada. Vamos tirar essa ideia nome quando falamos em pronome e vamos colocar a ideia de substantivo. O que o pronome faz? Ou ele substitui, ou ele acompanha quem? O substantivo. Beleza? Substantivo. Substitui ou acompanha. Quem? O pronome. Então vamos lá. Vou apagar essa observação aqui para colocar o nosso conceitozinho aqui de pronome. Ele é um conceito extenso, mas é completo, tá? Então vamos lá. É a classe gramatical
responsável por substituir o substantivo. Quando isso ocorre, esse será chamado de pronome substantivo. E poderá também acompanhar o substantivo. O substantivo. Quando isso acontecer, nós vamos chamá-lo de pronome adjetivo. Então veja, conceitozinho completo. O que o pronome faz? Ele é a classe gramatical responsável por substituir o substantivo. Quando ele o faz, ele é chamado de pronome o quê? Substantivo. Ele também poderá acompanhar o substantivo, e se o fizer, será chamado de quê? Pronome adjetivo, tá certo? Quando o pronome adjetivo, o que ele fará? Delimitar o valor dele. Dele quem? Do substantivo. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um esqueminha bem legal para você, tá? Vejam. Então vejamos. Eu tenho aqui o pronome. O pronome ele pode fazer duas coisas. Então vamos lá. A primeira coisa que ele pode fazer é substituir o substantivo. Quando ele faz isso, ele será chamado de pronome substantivo. Tá certo? Por que ele é chamado de pronome substantivo? O que ele fará nessa condição? Ele possuirá o papel de substantivo. Quer dizer que ele estará representando o substantivo. Ele terá o papel do substantivo porque está no lugar dele. Então ele é só uma representação. Mas quem está mandando ali é a ideia de quem? Do substantivo. Vou mostrar isso aí num exemplo para vocês, tá? Prado, me dê aqui um exemplo de pronome substantivo. Dois que sempre trabalharão na condição de pronome substantivo. São eles. O pronome reto e o pronome oblíquo. Tá certo? Pronome reto e pronome oblíquo serão pronomes substantivos porque estarão substituindo o substantivo. Agora, ele também poderá fazer o quê? Ele também poderá acompanhar o substantivo. Ó, acompanhar o substantivo. Quando ele o fizer dessa maneira,
ele será então chamado de quê? Será chamado de pronome adjetivo, tá? Por que ele é chamado de pronome adjetivo? Ele delimita o substantivo. Prado, me dê um exemplo aí de um pronome adjetivo. Pronome possessivo. Vejam. O pronome possessivo. Tá certo? Então está aqui um quadrozinho para você entender. Vamos manter esse quadro aqui e vamos exemplificar esta situação do pronome aqui ao lado. A gente retoma aqui o quadrozinho, tá bom? Então, olhem só. Vejamos aqui um exemplo. A porta precisa estar fechada, pois se ela estiver aberta, então vejam, o objeto de discussão aqui, o assunto aqui é quem? É a porta, que é um quê? Substantivo. Ela é o meu assunto, vejam aqui. Ela é o meu assunto. Precisa estar fechada, pois se ela, percebam aqui o pronome reto, ó, ela, pronome reto, se ela estiver aberta, ela quem? A porta. Então percebam que o ela aqui está representando a palavra, né, a ideia a porta. Vejam aqui. A porta. Então, nós podemos afirmar que esse pronome ela, ele é um pronome o quê? Um pronome substantivo. Por que ele é um pronome substantivo? Porque ele está representando quem? O substantivo porta, que é um pronome reto. Tá? Então, na realidade, o que eu preciso entender aqui é o seguinte: dizer que um pronome ele é substantivo ou é adjetivo é unicamente para indicar se o pronome está substituindo ou ele está acompanhando o substantivo, tá bom? Então, nós temos os pronomes divididos em dois grupos, tá? Os pronomes substantivos e os pronomes adjetivos. Ou seja, os pronomes que substituem o substantivo e os pronomes que acompanham o substantivo. Está dentro do grupo de pronomes substantivos quem? Pronome reto, pronome oblíquo, átono e tônico, pronome relativo. Está dentro do grupo de pronomes adjetivos, que atua geralmente como pronome adjetivo, o pronome possessivo, o pronome demonstrativo, o pronome indefinido. São geralmente pronomes adjetivos, porque acompanham quem? O substantivo. Vamos ver aqui uma situação de pronome adjetivo, tá? Olhem só. O meu filho está estudando muito. Meu filho está estudando muito, vírgula, e assim vai. Percebam, esse meu
refere-se ao substantivo filho. É um pronome possessivo. Pronome vejam a enorme diferença que faria se eu retirasse o pronome possessivo. Vejam, o filho está. Percebam que ao retirarmos o pronome possessivo, essa delimitação de posse foi alterada, deixou de existir, tá certo? Então eu falo, ó, o meu lindo filho, o lindo filho. O valor não mudou, mas a delimitação, no caso do filho, posse, ela é alterada, ela altera. Ó, o meu lindo filho, o teu lindo filho, o nosso lindo filho, são delimitações diferentes. O valor dado ao filho não muda. Ele é lindo. A delimitação de posse delimita essa relação do substantivo. A mesma coisa faz o pronome demonstrativo. Quando eu digo para você, esse fim de semana foi ótimo. Esse fim de semana, o último. Aquele fim de semana foi ótimo. Já está o quê? Distante, eu preciso de um outro referencial. Eu digo, este fim de semana está sendo ótimo. Ou, este fim de semana será ótimo. Está, eu estou nele. Será, é o próximo. Beleza? É o próximo. É o que estará em contato comigo. O esse é o anterior. O este é o que eu estou ou o que eu estarei daqui a alguns dias. Tá certo? Ou seja, delimitações temporais diferentes estabelecidas por um pronome o quê? Adjetivo, que é o pronome possessivo, tá? Então aqui eu tenho um pronome adjetivo, porque ele delimitou, esse pronome possessivo aqui, ele delimitou a condição de posse, a condição de posse, atribuída a quem? Ao substantivo. Entenderam isso, amados? Então, retornando ao nosso esquema aqui, ó, se eu tenho um pronome substantivo é porque ele está evitando uma repetição de palavras dentro do texto. Ele está trazendo uma ideia já dita para uma nova construção ideológica, tá certo? Para que não haja repetição de palavras. E nós temos que levar em consideração as funções sintáticas ao utilizar o pronome reto, ao utilizar os pronomes oblíquos, que é uma outra questão a ser ainda discutida. Tá? O que eu preciso entender é que os pronomes retos, pronomes oblíquos, pronomes relativos, eles vão retomar ideias já estabelecidas dentro do texto, para evitar a repetição de palavras, mas estão desempenhando o papel desse substantivo, correto? Inclusive, uma dica aqui de análise sintática. Quando eu tenho um pronome substantivo, tá? Um pronome substantivo aqui, ó, possui todas as funções do substantivo. As 11 que ele pode exercer, exatamente, sujeito, objeto direto, objeto indireto, adjunta de nominal, adjunta de verbial, complemento nominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, aposto vocativo e agente da passiva. Quando eu tenho um pronome no lugar do substantivo, ele pode exercer 11 funções, o pronome substantivo, tá? Em geral. Agora, quando eu tenho um pronome acompanhando o substantivo, aí ele só tem uma função, só uma. Ele será adjunto será adjunto adnominal, mais nada. Quando ele acompanha, já está aí a dica, o pronome adjunto adnominal. Quando o pronome substitui, aí eu tenho que analisar, porque ele pode ter literalmente 11 funções,
que são as 11 funções desempenhadas pelo substantivo. Beleza, galerinha? E com isso aqui nós fechamos, então, o primeiro circuito, né, o primeiro bloco de classes gramaticais. Né? São 10. Aqui nós finalizamos 5 classes gramaticais. Quais são? O substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Ficam nos faltando aí outras 5 classes gramaticais. Verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que nós veremos no próximo bloco.